Boa noite, meu nome é Vitor Gaioso, eu sou aluno da turma GFCA 15 da Fundação Getúlio Vargas e eu tô aqui hoje para falar um pouco mais sobre o assunto títulos públicos. Bom, o que são títulos públicos? Títulos públicos são basicamente títulos de dívida emitidos pelo governo federal que servem para financiar suas atividades ou até mesmo arrolar dívidas que estão vencendo atualmente. Existem vários tipos de títulos públicos, cada um com sua particularidade. Eles podem ser divididos em dois grandes subgrupos. Os títulos pré-fixados, que são anexados a indicadores com taxas fixadas e que vão ser levadas até o vencimento do título, ou taxas pós-fixadas, que vão variar de acordo com o indexador a qual elas foram atreladas. Bom, a característica dos títulos pós-fixados é que o investidor ele aplica um valor inicial, que é chamado valor de face, e na hora do resgate ele resgata esse valor de face mais os juros gerados durante esse período. Esses títulos são indicados quando se prevê uma alta nos juros, por exemplo, onde a gente tem um juro inicial menor, mas é previsto que ele vai crescendo. Então é um cenário onde nós estamos pessimistas e nós queremos nos proteger da alta de juros. Então esse é o título indicado se nós temos esse cenário. Os títulos pré-fixados são títulos que já têm um pagamento acordado desde o início. Qual é a particularidade desse tipo de título? É que nós sempre sabemos quanto que nós vamos resgatar lá no final, no vencimento desse título. Nós vamos sempre resgatar R$ 1.000, independente de qual título seja. Então, como é que nós vamos medir a nossa rentabilidade? Pelo valor que nós pagamos pelo título hoje. Então, ele é chamado de deságio. Então, se hoje eu vou comprar um título que vai me pagar 7% em X anos, eu tenho que comprar esse título hoje por R$ 930, que ele vai rentabilizar e vai me dar R$ 1.000 lá no futuro, então eu vou ter 7% de lucro em cima disso. Esses títulos pré-fixados também podem estar atrelados a indicadores da economia brasileira, como o PETAX, IPCA e IGPM também. Além disso, os títulos eles podem ser divididos como títulos com vencimento principal, ou seja, o investidor ele resgata todo o seu investimento apenas na data de vencimento, ou títulos que pagam cupons semestrais, onde ele vai receber uma porcentagem pré-acordada semestralmente até o vencimento do seu título, onde ele vai receber o último cupom mais o valor total que ele investiu, né, o valor de face. Alguns exemplos de títulos pós-fixados são a LFT, que está atrelada à Selic, então a gente vislumbra uma alta de juros quando a gente está comprando esse título, então a gente quer se proteger dessa alta de juros. E também a NTND, que é atrelada ao PETAX. Temos também alguns exemplos de títulos pré-fixados, como a LTN, a NTNB, que tem pagamento de cupons semestrais, e também temos a NTNB principal, que é onde se tem o valor de resgate do seu investimento apenas na data de vencimento do título. Vale lembrar que essas NTNBs elas são atreladas ao IPCA, ou seja, quando a gente faz a opção por esses títulos, nós estamos querendo nos proteger da inflação. Então não importa se a inflação for crescer 10%, por exemplo, a regra da NTNB é IPCA mais 6%. Então, se a inflação cresceu 10%, nosso patrimônio é atualizado em 10% e nós temos uma remuneração em cima de 6% em cima disso. Então, é um cenário interessante para quem está prevendo aí uma alta de inflação e quer se proteger disso. Bom, na hora de escolher investimentos, quais são as variáveis básicas que nós devemos prestar atenção na hora de escolher um ativo? A primeira delas é o risco. Então, nesse caso, onde nós estamos falando de títulos públicos, o risco é zero, que é chamado risco soberano, ou seja, é o governo que está devendo para você, então esse risco é virtualmente zero, então ele não existe. Então esses títulos públicos eles são uma solução muito boa para quem é muito conservador e não quer estar emprestando dinheiro para as outras instituições, empresta ao governo, que o governo garante esse pagamento e o risco dele é zero. Outra delas é o prazo, ou seja, qual o período que eu vou ficar com o meu dinheiro aplicado sem poder resgatar ele, né? Isso a gente considerando que nós vamos levar esse investimento até a data de vencimento.
que nós não vamos vender esse título no mercado secundário, porque ele pode ser vendido para outros investidores, mas não vamos abordar isso agora. Então vamos considerar que nós vamos levar esse investimento até o final. Qual é o prazo que eu vou precisar ficar aplicado nesse título? Eu posso lidar com isso? E isso traz outra variável também, que é chamada da duration. Quando nós temos títulos que têm um prazo maior de vencimento, um prazo mais longo, a característica é que esses títulos tenham mais sensibilidade às variações do mercado. Então é uma coisa que nós devemos sempre analisar, qual é a duration desse título. Títulos com a duration maior são mais sensíveis às variações do mercado. Então se eu tenho um título que vence em 2019 e um título que vence em 2035, esse título de 2035 vai ter uma duration maior, vai ter uma volatilidade maior frente às mudanças do mercado e tudo mais. Isso pode ser bom ou ruim. Num cenário otimista, uma duration maior é melhor para o investidor. No cenário pessimista, ela é maior para a instituição financeira que está emitindo o título, né? A emissão do título. Então essas são algumas considerações que tem que ser levadas em conta. Então foi uma exposição bem básica, bem introdutória que gostaria de fazer sobre esse assunto de títulos públicos. Espero que tenha sido didático e tenha agregado valor aí a quem estiver assistindo. Um abraço, obrigado pela atenção, boa noite.